E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interações intermoleculares. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para a nossa aula. Bom pessoal, então dando continuidade às nossas aulas anteriores, onde a gente falou sobre a polaridade das ligações e polaridade das moléculas, hoje a gente fala um pouquinho sobre as interações intermoleculares, que nada mais são do que interações que ocorrem entre as moléculas depois de formadas, tá? Então, as moléculas elas formam ligações químicas covalentes intramoleculares, né, interatômicas para formar a molécula. Só que depois de formada a molécula, elas ainda interagem entre elas. Por quê? Porque existem vários estados físicos da matéria, né? Como, por exemplo, sólido, líquido e gasoso, né? Então, as moléculas elas precisam interagir para que não exista apenas o estado físico gasoso, né? No caso, os gases ideais, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de interação, tá bom? Algumas dessas interações. E é isso aí. Bora lá, bora começar. Beleza? Bom, primeira coisa, semelhante interage com semelhante. O que isso significa? Que moléculas polares interagem com moléculas polares e moléculas apolares interagem com moléculas apolares, tá bom? Então, o primeiro tipo de interação que a gente vai estudar é a interação que ocorre entre moléculas apolares, tá? Quando essas moléculas interagem entre elas, existe uma força que a gente chama de dipolo induzido, também conhecida como força de London. Esses meus traços eles ficam meio tortos porque eu uso o mouse, tá pessoal? Por isso fica essa porcaria aí. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui para não ficar tão feio assim. Então é o seguinte, ó, vamos voltar, calma aí, caneta. Então, quando as moléculas são apolares, aqui eu coloquei como exemplo a molécula de oxigênio, né? Vou colocar aqui ó, o O2, por exemplo. Uma molécula apolar, por quê? Uma molécula diatômica formada por átomos de um mesmo elemento químico. Então, esse elemento químico aqui tem a mesma eletronegatividade que esse, então não tem um que é mais positivo e outro que é mais negativo, certo? Então não há dois polos dentro de uma mesma molécula aqui no caso, dessa molécula diatômica. Então, quando nós temos aqui uma interação entre duas moléculas de oxigênio, né, a tendência é que elas interajam por uma força do tipo dipolo induzido e dipolo induzido. Por quê? Porque para essa interação acontecer, elas têm que ficar muito próximas uma da outra, tá bom? E quando elas se aproximam muito uma da outra, uma começa a criar um campo, né, um polo positivo artificial, podemos dizer assim, né, induzir a um polo positivo, e outra vai acabar induzindo a um polo negativo quando elas ficam muito próximas uma da outra. E aí elas acabam formando uma interação intermolecular, tá? Essa interação aqui, como vocês devem imaginar, não é uma interação muito forte, tá bom? É uma interação fraca. Até colocar aqui, ó, uma interação fraca, beleza? O que isso significa? Que essas moléculas, elas geralmente apresentam um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito baixo, tá bom? Bora então para o próximo exemplo. Dipolo permanente e dipolo permanente. Como vocês devem imaginar, essas interações aqui são interações que ocorrem entre moléculas que já apresentam polos, né? Por quê? Porque esses polos são permanentes. Então aqui eu peguei como exemplo a molécula de HCl, né, que é o ácido clorídrico. A gente vai estudar os ácidos futuramente, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre ele, tá bom? Então aqui nós temos uma molécula cuja ligação é formada por elementos químicos diferentes. Então, é uma molécula diatômica formada por dois elementos diferentes, né? No caso aqui, o hidrogênio ele é mais eletropositivo que o cloro, então ele vai ser o polo positivo, enquanto que o cloro é mais eletronegativo, ele está mais para a direita da tabela periódica, então ele é um polo negativo. Mesmo esquema nessa outra molécula, afinal de contas elas são moléculas iguais, positivo e negativo. Então, como cargas iguais se atraem, vai ocorrer uma interação aqui entre essas moléculas a partir de dipolos que já existem, ou seja, já são permanentes. Então, em comparação com o dipolo induzido, a interação do tipo dipolo permanente é mais forte. O terceiro tipo de interação que a gente vai estudar agora é a ponte de hidrogênio, ou interação de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, tá? A gente pode chamar isso aqui de várias formas. Essa interação ocorre quando tem o átomo de flúor, oxigênio
ou nitrogênio ligado a um átomo de hidrogênio, tá? Isso aqui é conhecido como trio Fon-Fon, beleza? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos a molécula de água. Ó, a molécula de água, eu não tenho um desses componentes do trio aqui ligado ao hidrogênio. Olha só, eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, por exemplo, vamos pensar lá num copo d'água que é cheio de moléculas de água, né? Na água no estado líquido. Essas moléculas de água elas precisam interagir para estar nesse estado líquido, certo? E essa interação ocorre com pontes de hidrogênio. Então, aqui, um polo positivo vai interagindo com o polo negativo da outra molécula e formando as pontes de hidrogênio, né? Que vai formar o estado físico líquido, por exemplo. E aí, à medida que você vai resfriando, ele vai intensificando essas interações e formar o estado físico sólido. Enfim, nós temos então interações do tipo ponte de hidrogênio entre essas moléculas. Vamos supor lá que eu tivesse moléculas de HF, né? HF, né? Também eu tenho aqui uma molécula que é possível que ela faça ponte de hidrogênio com outras moléculas, certo? Por quê? Porque ó, o flúor ele faz parte do trio Fon-Fon e ele está ligado ao hidrogênio. Então, com outra molécula de HF, por exemplo, ele formaria a ponte de hidrogênio. Então, aqui, ó, isso aqui não seria um dipolo permanente, seria uma ponte de hidrogênio que ele acabaria formando com outras moléculas. E por aí vai, tá, pessoal? Precisa ter, então, um desses átomos aqui do trio ligado ao átomo de hidrogênio, beleza? Com relação à força, gente, as moléculas que apresentam, que interagem por dipolo induzido, elas são mais fracas, tá? Ela é uma interação mais fraca em relação a dipolo permanente, que é mais fraca em relação às pontes de hidrogênio, certo? Essa letra aqui tá bizarra, né? Já falei para vocês, eu faço com o mouse, por isso fica essa bosta aqui, tá bom? Então, o dipolo induzido é mais fraco que o dipolo permanente, que é mais fraco que a ponte de hidrogênio. O que isso significa? Que as relações, por exemplo, de ponto de fusão e ponto de ebulição são diferentes, né? Moléculas que fazem ponte de hidrogênio normalmente terão pontos de ebulição mais alto em relação às de polo permanente, que tem pontos de ebulição mais alto em relação ao dipolo induzido, certo? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, o tamanho das moléculas também vai interferir na força intermolecular, tá? Então, por exemplo, aqui ó, tenho o HF, o HCl, o HBr e o HI, tá bom? Todos esses outros elementos aqui que estão ligados ao átomo de hidrogênio são da família 7A, tá? Todos eles são da 7A. Vou até colocar aqui, ó, 7A. E aí a sequência seria isso daqui: flúor, cloro, bromo e iodo. Seria essa sequência aqui na família 7A. Vocês devem lembrar lá das propriedades periódicas que em uma família, quanto mais para baixo tiver, maior o raio, né? Então o raio atômico aumenta quanto mais para baixo tiver o elemento químico na família. Então, o iodo, comparando com os outros três, é o que apresenta o maior raio, certo? Então veja bem, nós temos aqui molécula de HF, HCl, HBr e HI. Vou até colocar aqui, ó, HF, HCl, fazer aquele desenho bem tosco, tá, gente? Opa, HCl, HBr e HI. Tá bom? O que acontece? Todas essas moléculas aqui são polares, né? Por quê? Porque todas elas são diatômicas e formadas por elementos químicos diferentes. Então, todas elas são polares. Então, teoricamente, elas fariam interações do tipo dipolo permanente e dipolo permanente. No entanto, o flúor, como ele tem um elemento do trio Fon-Fon ligado ao hidrogênio, ele faz ponte de hidrogênio, né? E a ponte de hidrogênio é uma interação mais forte em relação às outras. Por isso, o flúor, o HF, no caso, ele vai ser o elemento químico, a substância aqui que vai ter o maior ponto de ebulição, tá? Por quê? Porque a interação que ele faz com outras moléculas iguais a ele vai ser do tipo ponte de hidrogênio, e a ponte de hidrogênio é mais forte em relação ao dipolo permanente. As outras todas farão o dipolo permanente. Então, como eu sei qual delas vai ter o maior ponto de ebulição, né? A gente já sabe que o HF vai ter o maior ponto de ebulição, mas agora a gente precisa fazer uma relação entre as outras, né? Todas elas
formam o dipolo permanente, certo? Todas elas formam. Então, o que acontece é o seguinte, em interações intermoleculares do mesmo tipo, quanto maior a molécula, mais forte é a interação. Então, no caso, como o raio atômico aumenta quanto mais para baixo tiver na família, né, então o HI vai ser a maior molécula. Se ela é a maior molécula, entre as que fazem o dipolo permanente, ela é que tem o maior ponto de ebulição, porque ela é que faz a interação mais forte, tá bom? Então aqui o HI vem em sequência, né? Depois do HF que faz ponte de hidrogênio. Depois do HI vem o HBr e depois o HBr e o HCl, certo? Então a ideia é essa, quanto mais para baixo tiver na família, maior o raio, e quanto maior o tamanho da molécula, se a gente for comparar interações do mesmo tipo, mais forte é essa interação. Óbvio que o HF aqui não entrou nessa comparação do tamanho das moléculas, por quê? Porque o tipo de interação que o HF faz é diferente, ele faz ponte de hidrogênio, que é uma interação mais forte, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Ainda faltou um tipo de interação intermolecular, que é o íon dipolo, que eu vou explicar para vocês melhor quando a gente estiver falando sobre eletrólitos, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima, até mais, valeu!